Valentim, CEO da Social, uma startup de impacto social que tem um trabalho muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer ainda bem lá no comecinho, bem no início. Muito obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, muito bom conversar com quem realmente entende sobre isso, quem viu a gente nascer, né? E tem um coração batendo bem parecido. Então, eu queria que você contasse um pouco desse início, como é que foi o projeto. A Social nasceu dentro de um programa de um curso, né, que a gente participou. Era um programa destinado a gente a aprender como negócios de impacto social funcionam. Então eu vim de uma formação no envelhecimento, né, mas algo que a gente tem parecido, e sempre lidei com ONGs, com pessoas em situação de vulnerabilidade, e nunca soube muito o que fazer com isso, e era uma intenção. E aí quando eu voltei para Mogi, eu fiz faculdade no interior, tinha muito conteúdo e não sabia por onde começar, né? E fui para o polo buscar palestra, buscar o que eu podia fazer com tudo isso. E aí a gente participou desse curso, foi uma semana, a gente aprendeu o que é negócio de impacto, que existem negócios, não só ONGs, que é um novo modelo de também conseguir fomentar, trazer dinheiro. E aí foi da onde surgiu a ideia de resolver problemas financeiros das ONGs. Talvez um dos maiores problemas que elas têm. Querer fazer muito e não poder porque não tem recurso, né? Então a Social nasceu inicialmente como uma ideia de traduzir editais. Então a intenção era pegar esses editais que tem um português um pouco mais rebuscado e tentar traduzir para que as entidades conseguissem se inscrever. Então o que elas precisavam colocar no projeto, qual a documentação, como que ia ser usado, tentar traduzir para ser uma coisa mais simples. Esse foi o início da ação. E aí o Rodrigo entrou, mais como um propósito de levar essa forma de conseguir recursos de jeito mais simples. E aí a gente olhou para a Nota Fiscal Paulista, que é um recurso muito bacana, é uma lei que existe desde 2007. Todo mundo conhece, né? E aí em 2018 ela foi reformulada com caráter mais para as entidades sociais. E é uma lei muito bacana, é um recurso muito bacana, só que pouco utilizado. Então a Social vem, nesse momento, mostrar para as pessoas como eu queria traduzir editais, traduzir a Nota Fiscal Paulista como um recurso que as entidades podem contar. E o primeiro trabalho que vocês fizeram foi com o Instituto Pro Mais Vida, nesse sentido de trazer esse recurso da nota fiscal para a entidade? Como é que foi esse trabalho? Foi. Nós somos uma startup, né? O que é uma startup? É uma empresa de tecnologia que ela precisa ter um crescimento muito rápido. Então, a gente tem um ditado, né, que a gente cresce, coloca o avião para voar sem asa. A gente vai construindo o avião e já voando. Então, a Social, no início de 2020, de janeiro a agosto, a gente fez o nosso teste, o protótipo, o MVP, que as startups falam, né? No meio da pandemia. No meio da pandemia. E a gente contou com 5 entidades para fazer esse teste. O Instituto Pro Mais Vida foi o primeiro. Foi a nossa, eu falo cobaia no ótimo sentido, porque a gente cresceu e aprendeu muito a como realmente funcionar. Porque a gente tinha um lado da ferramenta, e aí precisava aprender como a pessoa que usar aquilo estava bom, né? Tem que ser um aplicativo, uma tecnologia que funcione. Então, nesses 6 meses, com essas 5 entidades, a gente fez o teste, funcionou muito bem. E aí, em agosto de 2020, setembro de 2020, a gente fez 2 anos agora, foi lançado oficialmente o aplicativo. E acredito que você tenha visto a primeira versão de hoje, é outra coisa. A gente continua evoluindo. E as entidades continuam trazendo esses feedbacks. Então, a plataforma ela é em constante evolução. E a Gostei faz um trabalho também com as empresas, né? Gincanas, trazendo o pessoal, engajando as equipes. Como é que é esse trabalho? Isso. O que você comentou do Pro Mais Vida foi a nossa primeira campanha. A gente chamava de campanha, né? Então, foi uma forma de gamificar, de se tornar divertido, lúdico. Então, a gente transformou a Nota Paulista em um jogo, como se fosse um jogo, né? Então, as pessoas doam seus cupons fiscais e podem concorrer a prêmios. O cupom fiscal se transforma em pontos para ela ter um ranking. Então, a primeira versão foi para o Pro Mais Vida como uma campanha. E hoje a gente evoluiu muito
essa ação é um dos nossos, a menina dos olhos da social para as empresas, porque a gente leva todo esse engajamento para dentro da empresa. Então a gente cria uma gincana dentro da empresa com os próprios funcionários. Então é uma gincana privada, só eles vêm. Então a gente cria um ambiente, todo um tema, para que aqueles funcionários se sintam pertencentes àquilo. Eles doam os seus cupons fiscais, concorrem aos prêmios, e aí ao final o maior beneficiário é a entidade social que foi apoiada. Então a gente olhou para as empresas porque elas também querem fazer algo. E são grupos de pessoas. Então a intenção é facilitar com que ela consiga apoiar as entidades sociais. Então é toda uma ferramenta desenhada para que as instituições tenham menos trabalho para conseguir esse recurso, para que as pessoas entendam o poder que esse papelzinho tem e para que as empresas consigam pegar esse grupo de pessoas que trabalham e movimentar para gerar impacto social. Muitas vezes para uma entidade social que é do próprio entorno. A gente tem um case desse, né? Aqui em Mogi mesmo, uma indústria, né, uma fábrica está apoiando uma instituição do próprio bairro. Então, nem sabiam que tinha, né? E teve toda essa aproximação, essa conexão. Isso é muito interessante. E hoje vocês começaram em Mogi e hoje estão estendendo essa atuação? Como está esse trabalho? Hoje a gente está no Alto Tietê todo. Ao todo são 28 entidades sociais, se eu não me engano. Então a gente está em todo o Alto Tietê e na Grande São Paulo. E aí agora a gente está com plano de expansão para o litoral, a gente já tem uma entidade social do Guarujá, e para o interior também. Porque a gente tem uma base de doadores grande e às vezes as pessoas mandam, não tem alguma aqui próximo da minha cidade? Eu falei, ainda não, daqui a pouco a gente tem. Então indica, aí o usuário vai, indica, a gente conversa com essa instituição. Então todas são muito bem-vindas. A gente está nesse caminho agora de crescer. Aqui em Mogi sempre vai estar de portas abertas, região do Alto Tietê, mas também trazer outras partes do estado também. O curso, né, que deu origem a todo esse trabalho era impacto social, né, voltado para negócios de impacto social. Como é que você avalia esse segmento? Hoje até, né, uma experiência grande na área. Sim. Os negócios de impacto social, eles estão no meio entre ser uma entidade social e ser uma empresa. Então a gente fala que é o setor 2.5. Então são empresas, negócios são negócios que visam o lucro, sim, mas não é o principal objetivo. A social ela é uma empresa como qualquer outra. A gente tem lucro, sim, a gente oferece um serviço, mas o nosso foco é principalmente resolver algum problema. Então, esse setor de negócios de impacto social ele vem crescendo muito, até em relação às startups, investimento, evento, muito mais se fala sobre negócios de impacto social. Está desmistificando que é errado a gente criar uma solução para isso. A gente pode pensar, por exemplo, não é errado a gente criar um joguinho para crianças que ensinem a atirar. Então, a gente não liga das pessoas pagarem por isso. Mas às vezes a gente fica um pouco assim de negócios, de empresas que às vezes cobram para resolver algum problema. Então, desmistificar um pouquinho isso. Os negócios de impacto vêm crescendo muito. E esses 2 anos da Social, ultrapassou sua expectativa? Como é que você avalia esse primeiro período, né? Na verdade, 2 anos, mas é, né, comecinho de um trabalho ainda, né? Exatamente. Quanto mais a gente evolui, mais a gente cresce e fica experiente de saber que só está começando. Então, da primeira versão do aplicativo, da primeira conversa que a gente teve, o que a social é hoje, ela evoluiu muito e ela evoluiu muito rápido. Então, hoje não é apenas uma doação de cupom, hoje é uma conexão com as pessoas. A gente tem um clube de benefícios para os doadores. Então, a gente consegue oferecer valor para quem está doando, para quem está recebendo, para as empresas que estão utilizando. Então, esse amadurecimento foi muito rico. Então, quando a social começou, eu achei aquela famosa frase, né? Sou CEO de nada. A gente, sou CEO, a gente é CEO de nada. E vai amadurecendo, hoje a social está grande como plataforma, tem muita coisa que a gente oferece. E aí o amadurecimento fala, não, vamos com calma, tem que prestar atenção. Então, toda essa resiliência, esses 2 anos se
tem uma palavra que resume tudo que a gente passou, foi resiliência. Negócios de impacto passam muito por dedos, apontamentos. Vocês não são negócio. Então, quando a gente vai para o mundo de negócio, buscar investimento nesse mundo de startups, às vezes olham a gente como um patinho feio, né? E de um universo que existiam várias startups, talvez a Social é a única que continuou. Então, somos sim um negócio, a gente está sim trazendo um valor muito grande. E a resiliência sempre precisou ter. A gente sempre entender que precisa aprender, melhorar, e isso vai ser constante. Então, esses 2 anos chegaram com muita alegria, a gente comemora no aplicativo, tá? A gente fez uma gincana, né? Então, conta um pouquinho da história da Social nessa gincana. E é muito rico, a gente fica muito feliz com esses 2 anos. Que venham mais. E o que são projetos de vocês? O que vocês esperam para o futuro da empresa? A gente tem algumas projeções, algumas metas. Então, em 20 meses, a gente bateu R$1 milhão em doação. Então, agora, em agosto, a gente chegou a essa meta de R$1 milhão que as entidades social receberam. Não é uma métrica de vaidade, é uma métrica de tá dando certo. O que a gente vai fazer para fazer isso mais rápido? Então, nos próximos 20 meses, a gente quer chegar nos R$10 milhões. E nos outros 20, em R$100 milhões. A nota fiscal paulista, ela é um recurso muito bacana para as entidades sociais. Ela é um dos recursos públicos, um dos mais simples de serem captados. Você falou de investimentos, vocês têm conseguido outros investimentos de investidor anjo, né? Outras... A gente ainda não conseguiu um investimento, então hoje, falando dessa parte de negócio, né, a Social ela se sustenta. Então, no início, muito precisou de mim e do Rodrigo, né? Então, hoje a Social ela se sustenta, ela é uma empresa muito saudável. E a gente busca investimento para que nosso crescimento seja mais rápido. Para que o que a gente faz hoje, nós somos em 3. Eu, o Rodrigo, a Vanessa, em 4. Nosso estagiário de 4 meses, que é o neném da Van, nosso Miguel. Então, são poucas mãos para fazer tudo o que precisa. Então, o investimento seria não para ajudar no funcionamento do dia a dia, mas para que mais mãos cheguem e para que a gente consiga crescer mais rapidamente. Então, ainda não foi, porque é um casamento, não é só dinheiro. Se fosse só dinheiro, a gente ia no banco, pegava um empréstimo. Um investidor ele precisa ter o mesmo coração que a gente. E ainda não encontrou. A gente vai encontrar, espero, no futuro breve, mas ainda não. Mas tá tudo bem, a gente segue, isso não desanima, pelo contrário, faz a gente querer trabalhar mais para que a gente consiga ter a mesma velocidade do que teria com o investimento. Então, a gente continua de alguns programas de fomento, de aceleração. Sim, a gente tem o maior programa da América Latina de aceleração, é do Inovativa. É do governo federal, é do Sebrae, é o maior programa de startups, né, de negócios. A Social foi reconhecida como destaque no setor de serviços. Então, foi o melhor negócio no setor de serviços do ciclo passado. Então, outros programas de aceleração a gente sempre participa, mas eles trazem muita parte de evolução do negócio. Mentoria, conexões. Então, essas acelerações ajudam a gente a conversar com empresas grandes, porque elas se sentem mais confiantes, porque a gente é pequenininho ainda, né? E a gente tem parceiros enormes, e foi muito por conta desses programas. Para a gente finalizar, né? Uma coisa que eu acompanho sempre as redes de vocês, né? É voa Social, né? Ai, que boa! Que voe muito, né? Parabéns pelo projeto, né? Seja muito bem-vinda sempre. Eu agradeço. E só pra gente finalizar, por que é um passarinho, né? Por que é o Voa Social? Conte. A Social ela nasceu em cima de uma fábula. Então, participou comigo desse programa inicial um amigo, Caio. Ele contou sobre a fábula do beija-flor e o incêndio na floresta. Então, rapidinho, né? Teve um incêndio na floresta e todos os animais fugiram, menos o beija-flor. Ele ia no lago e voltava, com uma gotinha no bico. E aí um dos animais voltou e perguntou, vamos embora. Por que você está fazendo isso? Ele, eu estou fazendo a minha parte.
de gotinha em gotinha eu vou apagar o incêndio. Isso fez com que esse animal ficasse e os outros voltassem. E eles juntos apagaram o incêndio. Então a Social ela nasceu com essa fábula, ela é linda, onde todo mundo tem o poder de resolver as coisas, né? Mas ela nasceu justamente porque a gente está lidando com cupom fiscal, com doação. A sua pequena ajuda é uma gotinha no oceano, no lago, que vai apagar o incêndio. Então, de gota em gota, de cupom em cupom, a gente ajudou a levar R$1 milhão em doação. Então, um recado final é que todo mundo pode fazer. O seu cupom fiscal ele vale muito para as entidades sociais. Então, desmistifica, perde um pouquinho esse medo, vem conhecer e vem se tornar um desses animais. A gente vai colocar as redes sociais, os contatos da Social. Muito obrigada mais uma vez. Muito bom revê-la. E até o próximo Café com Moji News. Até mais, pessoal.